O tema que me foi proposto pela equipe é Avanços na Avaliação Físico-Química dos Solos Tropicais, e é um tema que eu gosto muito de falar. Creio que o meu objetivo aqui é trazer um pouco mais de informação do que nós temos atualmente e de quais são os desafios aí para as próximas décadas. Falar sobre os avanços e desafios no diagnóstico de solos é sempre muito complicado, porque nós temos, né, um país muito grande, muito heterogêneo. Então, eu vou dar ênfase, a minha experiência maior é no solo de cerrado, que eu atuo desde sempre, e trarei um pouco mais de exemplo e um pouco mais de informação neste bioma, ok? Sempre que nós falamos de diagnose e de avaliação de solos em geral, é muito importante nós lembrarmos, e eu sempre abordo isso, a questão da expressão da biodiversidade. Por quê? Porque nós queremos, claro, que esses sistemas continuem produtivos por muito tempo. Ademais, nós temos uma biodiversidade que é ímpar no planeta. Então, sempre quando nós tratamos de diagnose do solo, nós falamos de qualidade física, qualidade biológica, qualidade química dos sistemas, e sem comprometer a produção, né? Claro, nós estamos, acho que nesse evento, falando para a grande maioria de agrônomos, engenheiros florestais, ou seja, pessoas que estão no produtivo do agronegócio. A grande tendência nos nossos dias é a conservação. A gente não tem como mais fugir disso. Isso foi até falado ontem pelo Wellington, né, da Santos Lab. A Bayer, sempre que eu olhar para cá, é porque eu tenho um outro monitor maior, tá? Peço desculpa para vocês aqui. Então, se eu virar, porque eu estou sempre acompanhando aqui uma tela que eu consigo enxergar mais. Bom, a Bayer anunciou que vai pagar, né, produtores agrícolas que não desmatarem. Isso é uma tendência mundial. A LDC, que é uma das 4 maiores tradings do agronegócio, né, de commodities agrícolas do mundo, também anunciou agora nos últimos meses que fará investimento na ordem de 750 milhões de dólares na conservação ambiental. A Cargill fez isso também, a Bayer, o Santander anunciou que os agricultores terão taxas diferenciadas se sequestrarem carbono, se tiverem sistemas mais conservacionistas. Então, essa é a palavra de ordem, não só pelo mercado de carbono, mas pela pressão internacional que a agricultura tem sofrido. E por que no caso do Brasil, é tão importante a gente conservar? Primeiro que nós temos uma riqueza vegetal que é ímpar e é desejada pelo mundo inteiro, né? Aqui nós temos uma diversidade muito grande de florestas, nós temos biomas, e essa, na verdade, faz parte da nossa cultura, né? O brasileiro, ele é essencialmente agrícola e muito ligado à sua riqueza ambiental. Então, por conta disso, nós temos que sempre manejar os nossos solos pensando nessa riqueza. Nós temos riqueza hídrica, também muito cobiçada pelo mundo. Nós temos 2 maiores aquíferos do mundo, né? Que é o aquífero de Alter do Chão, lá no Pará, e também o aquífero do Guarani, o aquífero Guarani, que pega vários estados ali do sudoeste do Brasil, na verdade pega 3 regiões do Brasil, uma capacidade da segunda maior polo de armazenamento de água potável do planeta, e que no caso do Brasil, essa distribuição de água é mal distribuída. Você vê, o sul, 7% da água disponível está nessa região, o sudeste, 6%. Por que eu cito essas 2 regiões? Porque são as regiões que têm mais gente no Brasil. Então, a densidade populacional é maior, mas a água disponível é menor. Então, a gente tem que pensar nisso tudo quando a gente maneja o nosso solo. Nosso solo, ele é um reservatório de água e ele é um filtro natural de água potável. Então, manejar o solo é também pensar na riqueza hídrica.
Bom, a riqueza ambiental, como nós já falamos, né? Eu estou falando para vocês aqui de dentro do Pantanal, numa área que faz intersecção entre Pantanal, floresta amazônica e cerrado. Então, essa é uma riqueza e essa é uma diversidade que a gente tem que preservar. Mas sempre pensando em produção. Trouxe um dado aqui do Mato Grosso, né? Uma imagem do Mato Grosso, onde mostra aqui em verde as áreas onde tem cultivo de soja no nosso estado. E em vermelho é o maior índice de desenvolvimento humano do estado. É onde nós temos as melhores escolas, os melhores colégios, a melhor qualidade de vida, onde a gente tem saneamento básico. Ou seja, a agricultura, ela traz desenvolvimento local e regional. Então, nós temos sim que aproveitar todas as potencialidades e fazer com que a agricultura cresça e desenvolva, mas sempre com princípios conservacionistas. Quando a gente fala nisso, é muito importante a gente lembrar que o Brasil, ele começou na década de 50, né? Na verdade, até a década de 50, a agricultura era praticamente litorânea. Né? A partir da década de 60 e 70, que nós começamos a entrar nos cerrados e a ocupar essas regiões, e mais especificamente na década de 80, 90 e nos anos 2000, nós exploramos de maneira, vamos dizer, um pouco mais profissional, um pouco mais competitiva, os cerrados, os chapadões, né? E isso já em pouco tempo fez com que o Brasil e o estado do Mato Grosso, da onde eu falo, se tornassem rapidamente um dos maiores celeiros produtores de grão do planeta. De fato, nós temos aí uma geração de 20, 30, no máximo 40 anos de exploração de solo cerrado. Isso é pouquíssimo tempo. Quando a gente vai para a Europa e avalia, até mesmo aqui nos Andes, né, você vê tradições com 2.000 anos de cultivo da terra, 2.000 anos de história, gerações e gerações de lavradores. E aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a gente ainda tem um agricultor muito jovem, numa região que traz muitos desafios no processo produtivo e também tem muitas potencialidades. Né? Nós sabemos que os cerrados, quando começaram a ser desbravados, eram ácidos, pobres, mas, em contrapartida, algumas regiões com um índice pluviométrico muito bem definido e com terras planas e profundas, o que facilitou demais a mecanização, ou seja, a gente tem potencialidades e desafios. Então, é importante que a gente saiba disso, porque esse agricultor é um agricultor que depende da gente, depende de conhecimento, depende de tecnologia, depende de informação, né? E, claro, depende muito de ações governamentais para que tudo isso aconteça. E aqui no Mato Grosso, eu não posso deixar de falar nunca, nós temos uma riqueza cultural, o que gera em nós a responsabilidade de conservação também, né? De curiosidade, aí nós temos 38 povos indígenas e 18 línguas que se falam aqui no Mato Grosso indígena. Então, isso é uma riqueza de muitos e muitos anos que precisam ser preservados. Bom, quais são os principais avanços e seus desafios? E aqui eu vou tratar área por área, vou falar da química, da física, da biologia, e trazer um pouquinho de informação e um pouquinho do que eu acho que é as tendências aí para os próximos anos. A grande tendência, sem dúvida nenhuma, que nós falaremos por muito tempo, é o conhecimento acerca da matéria orgânica do solo. E a professora Oscarlina falará depois com muita propriedade. Ontem o Djalma falou isso, né, quando falou de calcário e gesso. Ele disse que tudo isso tem que estar ligado a melhorar a matéria orgânica do sistema, e ele tem razão, e a professora Oscarlina vai abordar um pouco mais disso com vocês já já. Por que a importância da matéria orgânica? Porque ela é o nosso principal componente da fertilidade no solo cerrado, né? Ela é responsável pelas interações, ela é responsável por manter os nutrientes no solo, ela é responsável pela melhoria física, agregação, porosidade, estruturação do sistema, armazenamento de água. E, claro, ela é a relação carbono-nitrogênio, é o que mantém todos os componentes ativos biologicamente no sistema. Então,
por essas e outras, a matéria orgânica é, sem dúvida nenhuma, a principal vedete, o principal componente, aquilo que a gente tem que buscar sempre melhorar o sistema, em especial no cerrado, que é um solo que tende a não armazenar água por muito tempo, tende a ter temperaturas sempre muito elevadas associadas, e manter matéria orgânica se torna muito importante. E acredite se quiser, nós temos ainda no Brasil e nós temos no Mato Grosso o manejo, chamado manejo racional do fogo. Existem leis que regulamentam essa prática, o que para mim é inadmissível. Eu sou radicalmente contra a prática do fogo, porque a gente demora muitos anos para construir matéria orgânica, principalmente aquela matéria orgânica estável, né? Aquela matéria orgânica que faz parte da estruturação do sistema. A gente demora muito tempo para estruturar o solo, para ter um agregado no tamanho mínimo ali, para que traga benefícios físicos, e aí a gente passa o fogo e coloca tudo isso em estaca zero. Então, eu sou radicalmente, acho injustificável a utilização do fogo em quaisquer circunstâncias. Qual o maior entrave no manejo da matéria orgânica e, na verdade, no manejo dos solos em geral, em especial dos solos tropicais? O maior entrave e o maior desafio nosso, sem dúvida nenhuma, é o desconhecimento. Esse nível de desconhecimento, ele abrange várias áreas. E eu cito aqui algumas, por exemplo, a pedologia, a aptidão agrícola dos solos, a capacidade de uso, as leis da fertilidade, quais são os tipos de matéria orgânica que se tem em cada sistema, em cada ambiente, em cada forma de manejar, as próprias análises de solo e planta, que embora em alguns sistemas e algumas regiões a análise de solo é muito consagrada, mas acredite se quiser, aqui no Mato Grosso é raro encontrar um pecuarista que faz análise de solo ainda, análise de planta, então nem se fala, e a gente acaba que percebe que o grande desafio nosso, nós até temos tecnologia, nós até temos técnica, mas nós ainda não conseguimos levar isso lá na linha de frente. Nós temos alguns desafios a superar e o desconhecimento acaba sendo o nosso principal agente limitante. Agora, eu dividi o nosso diálogo aqui em áreas que eu acho que fica mais fácil da gente entender. Então, eu vou falar na área da pedologia, na química, na física, e aí vai. Bom, na pedologia, eu trabalho ministrando curso de formação, né, para profissionais que estão no campo já há bastante tempo, e eu sempre faço essa pergunta: quem aqui conhece uma fazenda ou trabalha numa fazenda que tem um mapa pedológico seu? Aqui no Mato Grosso, a realidade nossa é de grandes grupos, então tem grupos que têm 120 fazendas, 150 fazendas, tem grupos que são responsáveis por 50 mil hectares de terra, 35 mil hectares de terra, ou seja, se justificaria um mapa pedológico específico seu e não usar o mapa do estado ou até mesmo um mapa nacional. E até hoje eu não encontrei ninguém que tenha, ou que entendesse que isso é importante. Então, isso é um grande problema que nós temos. A área pedológica, ela é tratada, assim, lá em terceiro plano pelas empresas. E eu costumo dizer sempre que isso é manejar o solo como se fosse uma coisa só, como se fosse homogêneo, e não é. O solo é extremamente heterogêneo e nós temos características que distinguem os argissolos dos latossolos, dos cambissolos. Nós precisamos conhecer esses horizontes diagnósticos, entender por que eles existem, como que eles se formaram. Então, essa é uma discussão que cada vez mais nós estamos chegando num nível de refinamento tal na agricultura, que essas discussões elas serão importantes e nós precisamos criar mecanismos para que isso chegue lá na fazenda, para que isso saia da academia, para que isso saia dos simpósios, dos congressos, dos workshops ou daqueles grupos que trabalham só com isso e chegue efetivamente a um lucro real. E para isso eu citei aqui, né, esse é um desafio, na minha opinião, e o que tem sido feito? Existem vários grupos trabalhando já, e esse daqui é um grupo, o Soil Mapping, tentando padronizar os procedimentos, tentando criar no âmbito nacional e até internacional um banco de imagens e caracterizações de horizontes,
para que a gente consiga trocar informações, tornar disponíveis informações, e existe um número grande de jovens pesquisadores que têm feito um trabalho incrível nesse sentido, tentando alinhar os discursos, trazer todo mundo para um diálogo, e eu, em nome de todos eles, né, parabenizo e cito aqui o Alessandro Samuel Rosa, que é um jovem pesquisador que faz muito isso. Ele até tem um projeto de extensão chamado Repositório Brasileiro Livre para Dados Abertos do Solo, que trabalha isso, né, obtendo informações, padronizando procedimentos, padronizando técnicas de análise, e eu acredito que num futuro não muito distante, virá desses jovens, desses pesquisadores, desses trabalhos, aplicativos de celular, sistemas de informação integrada, até mesmo com as empresas, que facilitarão aí, né, o acesso às informações e usando esses dados pedológicos para fins de produção também. Bom, na química do solo. A química do solo no Brasil, nós temos um problema de muitos anos, né? Hoje, nós não conseguimos ainda padronizar as nossas unidades da análise de solo e da análise de planta. Hoje, o Brasil ele tem várias comissões estaduais e regionais, e essas comissões, cada qual usa uma unidade, ora centimol carga por decímetro cúbico, ora milimol carga por decímetro cúbico, ora grama por litro, miligrama por decímetro cúbico, e aí isso gera, na verdade, uma confusão muito grande. Como eu já falei aqui, eu ministro curso, né, fora da universidade formando agrônomos, fora da universidade a gente ministra cursos para profissionais já, e a gente percebe a dificuldade que eles têm em lidar com essas unidades, e muitas fazendas aqui no Mato Grosso, que já com altos índices de produtividade, elas chegaram ao ponto que não dá mais para usar as tabelas regionais de adubação, ou até mesmo o modelo que foi desenvolvido numa região tal. Ele precisa gerar a sua informação, e esses agrônomos têm muita dificuldade com as unidades, com as modelagens, com as conversões. Eu acho que vocês que são jovens e são estudantes que estão me assistindo, nós precisamos trabalhar nesse processo de padronização das unidades na ciência do solo, e temos que pensar em essas unidades que são mais teóricas e mais técnicas, milimol carga por decímetro cúbico, deixar mais para o âmbito de quem gera conhecimento, e lá para o campo nós chegarmos com as unidades que o produtor é acostumado a trabalhar. Eu sei que tem gente trabalhando já nisso, há algumas proposições aí já sendo feitas no Brasil, e eu acho que essa é a grande tendência. Para os agricultores e técnicos e extensionistas, trabalhar com unidades mais pragmáticas, que eles estão acostumadas, e deixar mais essas unidades complexas, essas transformações para a academia. Acho que a grande inovação aí dos últimos anos, né, que tem muita gente trabalhando nisso, é a espectroscopia, em especial o SpecSolo Scan da Embrapa, que já foi noticiado aí como uma tecnologia brasileira inovadora, que a ideia é analisar solos em 30 segundos e diminuindo drasticamente todo o protocolo de análise de solo, que hoje é muito lento, é muito caro e também tem muito resíduo, né? O que é um problema crônico para nós no Brasil. Na verdade, é melhor até a gente nem tocar muito nessa ferida, porque de fato e de direito, poucos laboratórios dão o descarte correto aos seus resíduos. E a Embrapa vem com essa proposta, em parceria com várias instituições do mundo afora. É muito novo ainda, tem muita gente pesquisando e gerando imagens, banco de imagens, e gerando dados, né, para que essa tecnologia possa ser validada. Os próprios pesquisadores envolvidos, eu me lembro no último congresso de solos, disseram que os laboratórios tradicionais não serão substituídos, que ninguém ficasse preocupado com isso. Isso é um processo que terá um tempo de implantação, mas nós queremos e acreditamos que isso venha o quanto antes, porque, como eu falei, o processo tradicional é muito caro, envolve muitas etapas,
gera muito resíduo, e há toda uma burocracia na aquisição de alguns componentes, né, para análise de solo, trietanolamina, é controlado pelo Exército, ácido sulfúrico e tal, e no Brasil tudo isso é muito complexo, muito burocrático, e claro, né, sempre tem os seus veios de corrupção, então uma tecnologia assim é muito bom para que tudo isso acabe ou minimize, tá? Bom, é uma tecnologia muito boa, é uma tecnologia que a gente espera muito, mas eu gostaria de usar aqui uma frase dita pelo um amigo meu, que é o Wellington, que palestrou ontem, conversando comigo aqui offline, ele disse, olha, hoje o cara compra um drone de 150 mil reais, uma plataforma top de linha para gestão das informações, mas nós não temos a mão de obra que transforma isso em lucro real. O que eu quero dizer para vocês que são jovens, estudantes de graduação, de pós-graduação? As tecnologias estão aí, vocês viram ontem o Wellington falando, se não viram, peço que assistam a palestra das inovações, tratores sem operador e tudo controlado com GPS e tudo mais, ótimo, mas as bases da fertilidade do solo, do conhecimento de plantas, da fisiologia, isso daí é o que falta hoje. Hoje, para uma tecnologia como essa do Spec Solo da Embrapa, você vai ter, as empresas vão lá, elas instalam o equipamento, elas dão treinamento, você consegue rodar. Pegar aquela informação e transformar em lucro, esse daí é o material humano, é o bom e velho agrônomo que lê, estuda os livros do Malavolta, que lê artigos, que se familiariza com os conceitos e que sabe colocar isso lá no campo e transformar em dinheiro. Esse profissional hoje, a gente que atua aqui nas fazendas, treinando pessoas, esse profissional hoje ele é raro. E quando ele existe, a empresa, né, consegue achar um assim, ela abraça mesmo e dá valor, porque o material humano realmente ele é insubstituível e cada vez mais escasso. E algumas considerações na química do solo que eu gostaria de fazer. Por mais que a gente tenha aí novas tecnologias, a espectroscopia vindo com força, e eu acredito que será a nova tendência dos laboratórios, mas hoje nós não conseguimos no Brasil sequer criar um padrão de fiscalização dos laboratórios existentes. Né? Se você parar para avaliar nos rincões do Brasil, nós não temos laboratórios que têm selos de qualidade, que são credenciados, e mesmo os que têm, nós não temos uma fiscalização efetiva do descarte de materiais, da contaminação que esses laboratórios geram, das pessoas que trabalham lá dentro, se todo o processo está sendo feito como se deveria, resguardando a segurança das pessoas, ou seja, já desde a década de 70, com o avanço das instituições, dos estudos na área de solos até hoje, nós ainda não conseguimos um padrão de padronização, principalmente na avaliação dos laboratórios. Então, a gente precisa avançar nisso também. Não adianta só desenvolver tecnologia, sendo que, de fato, a gente não tem um sistema integrado de controle desses processos. Há um sistemático desconhecimento das leis da fertilidade do solo nas recomendações. A boa e velha lei de Liebig, lei do mínimo, que já tem mais de um século de vida, hoje ela é completamente esquecida lá na atividade fim, né? E o cara tem estrangulando o sistema dele, às vezes um micronutriente, mas ele há muito tempo que não avalia, não tem o profissional ou os processos certos. Então a gente precisa resolver esses impasses, né? Ademais, do ponto de vista da química, dos adubos, corretivos em geral, eu percebo que no Brasil nós estamos muito susceptíveis às ingerências das empresas no processo de avaliação da fertilidade e da recomendação. Hoje uma empresa ela lança um produto muito fácil no Brasil, o calcário líquido, tá? Mas ninguém pesquisou, ninguém viu se isso funciona ou não, né? Mas permite-se vender e vender milhões e milhões de litros disso e daqui a pouco percebe-se que não serve para nada. Aqui você vai numa feira agropecuária, você se surpreende, você tá o tempo todo trabalhando na área, você chega lá, você vê dezenas de produtos, não sei o que da alga de não sei da onde, da raiz da planta de não sei o que, solubilizando fósforo da reserva não lábil, você vê umas coisas que a literatura simplesmente não prova nada disso.
porque a gente vive muito na ingerência das empresas. Isso é um problema sério no Brasil. Isso deixa o agricultor muito à mercê, né? E muito suscetível também aos enganos, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa melhorar muito. E a incapacidade de gestão governamental. Não é nem porque o governo não queira fazer, é porque realmente o Brasil é muito grande, a agricultura desenvolveu muito rápido, né? Nós não, hoje os órgãos que são responsáveis por fiscalizar os processos, as vendas, né? Eles não conseguem fazer, então precisa ter realmente um aporte de dinheiro muito grande nessa área para que a gente efetivamente consiga melhorar muito a qualidade química dos nossos solos. Eu digo isso porque eu vejo nesses 4 pontos aqui mercado, tá? Mercado para desenvolvimento. E imagino que muitos de vocês trabalharão nessas vertentes aí. Hoje, se você perguntar acerca de uma tabela periódica para um aluno, para um técnico que está no campo, ele tem um total desconhecimento. Total desconhecimento. E eu digo não só da tabela em si, né, porque nós estamos cobrando que as pessoas sejam químicos, mas saber que isso é um átomo, que esse átomo tem uma valência, que existe nos nossos solos as trocas, e essas trocas são eletroquímicas, né? Que existe a argila tem carga, essa carga surge da onde, surge por quê? Então, hoje, quando a gente vai fazer a recomendação de adubo, correção, a gente precisa voltar a esses princípios todos. Então, isso falta. De novo, as leis da fertilidade, né? Tem gente achando que ele está produzindo 60 com 200, se ele aplicar 400, ele vai produzir 120. E a lei de Mitscherlich diz que não é assim. Infelizmente, você vai para o campo e você vê, né, recomendações dessa natureza. Números mágicos, né, 250 quilos por hectare, eu aplico em área total. Aí você pergunta, mas por que o senhor aplica 250? Ah, porque eu faço isso há muitos anos e dá certo. Tratando o solo como se fosse tudo uma coisa só. E numa fazenda, às vezes, de 10 mil hectares, ele tem argissolo, lata-solo, cambissolo. Isso, as tecnologias, né, de agricultura de precisão, de aplicação em taxa variada, tudo vem ajudando a resolver isso, mas ainda é muito incipiente, porque nem todo mundo tem acesso a essa tecnologia. Trabalhar só com nitrogênio, fósforo e potássio, né? Tem pessoas que simplesmente ignoram, nem sabem que existem os micronutrientes no campo ainda. Bom, na física do solo, o grande desafio do século XXI, sem dúvida nenhuma, é controlar erosão e compactação. Esses são os nossos 2 grandes gargalos, os 2 grandes problemas, que, sinceramente, eu não vejo assim com uma solução a médio prazo. Por que eu digo isso? Porque a erosão hoje, se você perguntar para qualquer agricultor de ponta, quantas toneladas por hectare de solo o senhor perde por ano na sua propriedade? Ele não sabe dizer. Mas ele queria saber. O problema é que a gente não tem empresas que fazem esse tipo de trabalho, você não tem nem mesmo assim tecnologias que são fáceis. Nós temos alguns modelos que são empíricos, mas que requerem o levantamento de informações que nem sempre ele encontra empresas que fazem isso. Ou seja, a erosão hoje é um grande gargalo e ela tem sim limitado os processos produtivos em algumas regiões do Brasil. Junto com a compactação. Essa já existem alguns equipamentos que te diz aonde está a camada compactada, em que profundidade, qual é o grau de compactação, e gera até mesmo uma curva, né, de resistência do solo à penetração, mas ainda equipamentos muito caros, equipamentos onde você não encontra em certas regiões do Brasil, você não encontra fácil quem faça isso, ou com um custo associado muito elevado. Então, nós precisamos criar na física do solo o que eu chamo de índices. Se você conversar com o agricultor hoje e perguntar para ele qual é o pH do seu solo, ele sabe te falar, ele conhece o número, ele diz o pH é 6. Por quê? Porque ele trabalha com isso há muitos anos, já foi dado treinamento para ele, ele entende o que significa pH 6. Mas se você perguntar para ele qual é o grau de compactação, ele não sabe. Que profundidade está a sua camada compactada e qual é a espessura? Ele não sabe. Então, nós precisamos, na física de solo, essa é só uma opinião, né? Evoluir para uma modelagem. Eu acho que a modelagem estatística é a grande tendência na física do solo, assim como o intervalo hídrico ótimo, assim como outras ferramentas que têm
aparecido aí, mas a gente tentar transformar isso em um número, e esse número precisa significar algo muito claro para o agricultor e para o extensionista. Essa é a grande tendência na física do solo para os próximos anos. Aqui eu agradeço ao Santos Lab, o Wellington, que me cedeu essas imagens, né? Tem uma série de tecnologias aqui de obtenção de curva de resistência do solo à penetração, coleta de solos e tal. Há todo um arcabouço de tecnologia hoje disponível, né? Lembrando sempre que aquela pessoa, você acha quem sabe operar, mas quem pega essa informação, transforma em lucro, realmente esse profissional ainda está em formação. Acho que nós temos duas grandes tendências, e eu gostaria de deixar aqui como uma meditação, né, para todos nós, na física do solo. Uma é o trabalho em zonas de manejo. A agricultura de precisão começou a trabalhar sempre com grids, ou com grade, né, como alguns gostam de dizer. Esses grids, eles começaram pequenos demais, depois foi aumentando e tal, e, em suma, qual é o problema de se trabalhar assim? O problema é que requer uma quantidade muito grande de amostras de solo. O Wellington falou isso ontem, né? O que acaba inviabilizando com o tempo a agricultura de precisão é a quantidade de amostras que o cara tem que mandar para o laboratório todo ano, ou ano sim, ano não. E aí uma grande tendência agora é não se trabalhar mais com grids, e sim com zonas de manejo. E eu acho interessantíssimo isso, porque zonas de manejo nada mais é do que o Malavolta disse muito na década de 70 e 80 como talhão homogêneo, né? O Malavolta falava sempre isso. O talhão homogêneo é o quê? São características daquela micro-região, daquela região do solo, comuns. É o mesmo tipo de solo, é a mesma cor, é a mesma textura, é a mesma geomorfologia, né? A mesma topossequência, eu tenho ali a mesma cultura, o mesmo manejo, e o Malavolta chamou isso de talhão homogêneo e criou ali alguns procedimentos de amostragem. É isso que a agricultura de precisão tem voltado agora nos últimos tempos, né? Tentando diminuir um pouco a quantidade de amostras a serem exploradas e trabalhando com o que é muito técnico, que é o talhão homogêneo, e eu acho que essa é a grande tendência, né, dos próximos anos, é não se trabalhar o talhão porque eu tenho uma estrada que passa aqui e outra ali, ou porque aqui é mais fácil de colher e ali não. Não, não tem que ser assim a divisão dos talhões. A divisão dos talhões tem que ser em função das características edáficas da cultura que está ali, ou do sistema que está ali sendo explorado, para que eu possa monitorar, e aí com taxa variada de aplicação de corretivos, de insumos em geral, eu possa gradativamente manter aquele talhão num padrão, né, de colheita uniforme. Eu acho que essa é a grande tendência. E já se falando nisso, né, eu cada vez mais percebo que não se fala mais em aumentar índices de produtividade. Não, eu já estou produzindo 80 sacos de soja por hectare, agora eu quero produzir 100, que eu quero entrar na revista tal, ou bater o recorde americano. Não. A tendência hoje é se trabalhar com um padrão de produtividade bom, alto, para aquela região, e diminuir os custos. Então, tudo que nós estamos falando aqui como avanços, né, na diagnose de solos, é diminuindo custos. Para quê? Para que a minha margem de lucro real, né, não lucro presumido, ela me gere estabilidade financeira, estabilidade econômica. Outra coisa que a física do solo é a tendência do próximo século é o uso de imagens digitais, né, nas microestruturas do solo. E eu trago aqui da UFMT, né, a tese, eu não vou apresentar nenhum dado, porque eu não fui autorizado por ele, e também, né, porque ele ainda nem publicou, mas o trabalho excepcional feito pelo Luiz Augusto de Loreto, junto com a equipe, né, que é uma equipe muito grande de pessoas trabalhando. Eu tive o prazer de fazer parte na micromorfometria de partículas de grânulos de areia. E aqui o Luiz está trabalhando aqui, testando essas tecnologias de espectroscopia, o VIS, o NIR, o SPIR e o MIR, né, aplicado a solos arenosos e fazendo uma correlação com a retenção de água.
Eu acho que essa é a grande tendência na física do solo, trabalhar-se cada vez mais com imagens digitais, gerando um banco de dados de acesso público e que isso vai, num futuro não muito distante, gerar um índice. Não sei se será chamado de índice de degradação física, não sei como, mas acho que a tendência é nós avançarmos para essa modelagem e uma modelagem cada vez mais robusta, e a micromorfometria, a micromorfologia, a espectroscopia entra muito nisso. Então, eu sei que eu estou falando para muitos estudantes, e se eu puder te aconselhar, estude espectroscopia, essa será, eu acho que a grande tendência aí, e imagens digitais, né, tecnologias digitais, essa será a grande tendência dos próximos anos. Eu trabalho mais com afinco na micromorfometria de agregados do solo. De uns 10 anos para cá, a gente está trabalhando com a microforma, né? Medindo a forma dos grânulos de areia. E antes a gente tinha a ideia que a areia era areia, né? Ela não tem carga, ela não tem alta superfície específica, então ela é só mais um componente ali da fração fina do solo. E, na verdade, nós temos aqui no Mato Grosso 40% de solos arenosos, em algumas regiões, nos chapadões, os solos mais produtivos na produção de semente aqui do estado, áreas que valem muito dinheiro, e que esses produtores precisam de ajuda, né? Porque lá eles já sabem há muitos anos que as areias não são todas iguais. Mas o que elas são diferentes? Então, baseado nessa provocação, a gente tem observado aí na micromorfometria grânulos de areia muito diferente de uma formação, e aí entra a pedologia, né? De uma formação para outra, de um relevo para o outro, de uma topossequência para outra, né? Ali o roundness, a rugosidade, o aspecto, a forma, mais alongada, menos alongada, e tudo isso eu acho que agora vai entrar aí num arcabouço de monitoramento físico muito interessante para o Brasil. E o Brasil é pioneiro e ele tem tecnologia para isso já há muitos anos. Bom, na biologia do solo, essa daqui é uma tradicional esquema lá de Mendonça, 2002, e há muitos anos a gente sabe que a MOS, né, a matéria orgânica do solo, ela é 96% morta. É o que nós chamamos de matéria úmica, humus, ou matéria macroorgânica. E nós já temos aqui, há muitos anos, essas substâncias, elas são divididas em vários componentes. E a Oscarlina vai falar depois mais acerca disso, mas acho que a grande tendência do monitoramento biológico do solo é nós dividirmos, é nós fracionarmos essa matéria orgânica. Não dá mais para fazer uma análise de rotina e ver lá, matéria orgânica, carbono orgânico do solo. Não dá, eu preciso saber. Nós estamos falando de quanto? De ácidos úmicos, de ácidos fúvicos, de uminas, porque esses componentes hoje têm sido fundamentais para a preservação da matéria orgânica em alguns sistemas. Então, o agricultor precisa saber disso, o extensionista precisa saber disso. E acho que a avaliação biológica do solo tende muito por essa linha aí nos próximos anos. Também modelos como esse aqui, também de Mendonça, né, que já é antigos, e de 2000 para cá a gente tem uma infinidade de modelos que representam lá na atividade fim lucro, né, com o que eu faço para aumentar a CTC do meu solo. Então, existem modelos como esse, que eu acho que a tendência é que isso vire um aplicativo de celular ligado a uma central, e o cara vai digitar meia dúzia de informações muito simples de obter ali, e rapidamente ele vai conseguir gerar um modelo de simulação que vai dar para ele uma resposta de produção ou de aumento de carga líquida desse solo, e eu acho que essa é a grande tendência dos próximos anos. As pessoas cada vez mais vão querer conhecer quem compõe a macrofauna do solo, quem são essa galera aí que vive no solo, o que eles fazem, quais são os benefícios, né? Esse é um dado que eu acho muito interessante, que mostra que, às vezes, a gente é surpreendido com a informação, né? Lá na região de Dourados, Ponta Porã, esse trabalho da Eliane, e eles viram que a mata nativa tem a maior riqueza de grupos, né, maior diversidade de vida dentro do solo, acompanhado do sistema plantio direto, da integração lavoura-pecuária, o plantio convencional, e os dois últimos, os que têm menos diversidade, né, menos riqueza de grupos biológicos no solo, é a pastagem e o eucalipto.
Bom, a mim surpreendeu muito essa informação. E por quê? Porque a gente pensa que a pastagem, de maneira geral, por ter um sistema radicular fasciculado, por ter, né, uma expansão do sistema radicular até horizontes mais profundos, e por ter uma quantidade muito grande de fitomassa, a gente imaginava que a riqueza de grupos ali, eu imaginava, né? Ou o agricultor pensa que a riqueza de grupos ali é muito grande, e na verdade não é, né? Você perde até para o plantio convencional. Então, esse tipo de informação, eu acho que é a grande tendência, aliado lá com as enzimas, aliado com uma série de outras tecnologias associadas aí ao monitoramento biológico do solo. Bom, na mineralogia do solo... isso na internet. Meu celular aqui resolveu falar. Na mineralogia do solo, eu acho que a análise mineralógica, muito em breve, ela fará parte da análise química de rotina. É claro que para isso a gente precisa evoluir um pouco no processo de determinação, né? Ainda são processos muito complexos. E vocês viram ontem o Djalma falando muito bem, né? Djalma é uma referência aí para nós da ciência do solo, dizendo que a palavra de ordem agora é perfil, é melhorar o perfil, e está certo. Aonde a gente vai aqui, a palavra é perfil. Eu preciso que as raízes cresçam mais, explorem mais o sistema solo, né? Eu não quero mais trabalhar só 0 a 20, 20 a 40, eu quero raiz crescendo mais, eu quero cálcio e magnésio em profundidades maiores. E para isso o gesso, né, tem sido muito importante, e é o grande, hoje é a coisa do momento, o gesso agrícola. E com esse conhecimento do perfil, eu acho que a mineralogia ela vai se tornar cada vez crucial, principalmente por uma coisa que o Djalma citou ontem, que é o PCZ, que é o ponto de carga zero. Nós sabemos que nos latossolos, em certa profundidade, lá no BW2, BW3, começa-se uma inversão de cargas. E isso cada vez tem sido mais importante, né? Com aí a lixiviação das bases, né? Conhecer esse processo, conhecer essa mudança súbita de cargas, tende a ser aí uma coisa muito importante para os próximos anos, e eu acho que a mineralogia vai ajudar muito nesse sentido. E também não só saber quanto de argila eu tenho, mas que tipo de argila eu tenho, né? Que é aquele bom e velho conhecimento de mineralogia que nós temos já de muitos anos, em que, dependendo da superfície específica, dependendo se ela é expansiva ou não expansiva, 2 para 1, 1 para 1, ela gera mais superfícies de troca. Então, eu acho que essas informações, aliado ainda com cargas permanentes, cargas dependentes de pH, eu acho que cada vez mais a gente vai falar nisso no campo, porque esse vai ser o diferencial para eu conseguir manter nutrientes, para que eu consiga manter água, para que eu consiga manter o sistema estável durante o tempo de desenvolvimento da cultura. Então, acho que essa é a grande tendência dos próximos anos. E, por fim, já estou quase aqui estourando meu tempo, né? O grande desafio deste século, não tenha dúvida nenhuma, é manter o sistema produtivo, diminuindo os custos, tá? A tendência, a palavra de ordem no mercado agora é diminuir o custo de produção e conservar o ambiente o máximo possível. Conservar, porque nós temos consciência da importância da conservação, né? Não vamos conservar porque alguém quer, vamos conservar porque a gente entende que isso é importante para o planeta, nós só temos esse, para a água, né? Nós só temos essa, então sabemos que é crucial para a vida, então nós queremos manter o sistema solo produtivo, produzindo com muita responsabilidade e conservando ao máximo, essa é a tendência. Primeiro, porque a gente entende, e segundo, porque as pressões internacionais são cada vez maiores e o Brasil não tem como fugir disso. Né? Eu recebi, há alguns anos atrás, um grupo de holandeses mapeando, né, todo o circuito da soja aqui no Mato Grosso, da produção até o porto. Por quê? Porque eles emitiram um relatório, nós da universidade acompanhamos, damos todo o suporte para a avaliação deles, porque eles querem saber exatamente qual é o sistema, como que funciona o sistema, se em alguma etapa tem corrupção, tem ilegalidade, tem poluição ambiental, degradação, mão de obra escrava.
A Europa e o mundo é preocupado com isso, e o Brasil não pode fugir disso, porque senão eles param de comprar. É claro que hoje não é assim, vou parar de comprar do Brasil, porque também o Brasil produz muito e é muito competitivo no preço. Mas é uma tendência muito grande de que isso no futuro, né, alguém produza com mais responsabilidade, um preço mais caro, e eles vão comprar lá. Nós não podemos correr esse risco. A grande tendência para isso é o que o Wellington falou e apresentou ontem, que é a famosa agricultura digital 4.0. Cada vez mais os sensores de monitoramento, né, por satélites, veículos autônomos, a inteligência artificial aliada à conectividade 24 horas de dispositivos pelo campo, né, a utilização de drones, que já é uma realidade na agricultura para vários processos. Aqui nós fizemos uma visita esses dias a uma ex-aluna nossa, levando uma turma, e ela já não vai mais vistoriar o gado ou o técnico que está trabalhando lá a 2 quilômetros. Ela simplesmente decola o drone, vai lá, olha, supervisiona, volta sem sair, né, ali da sede, o que dá bastante agilidade no serviço. Essa já é uma realidade das fazendas, né? A computação na nuvem, com proteção de dados, e a Big Data, né, que é a famosa tecnologia de informação e comunicação. Cada vez mais os dados estarão integrados, né? Preparem-se para isso. Inclusive, a cada decisão que você for tomar, terão, como eu estou falando agora, e já estou sendo visualizado por centenas de pessoas, e julgado, e comentado, assim será o nosso trabalho cada vez mais, e essa é uma das, pelo menos, né, uma das coisas que a gente pôde aprender, né, com essa pandemia, que custando muitas vidas, mas pelo menos forçou a gente a entrar no mundo digital, tecnológico, e, né, no mundo das lives e da comunicação à distância, e essa é a tendência da agricultura, com certeza. Bom, para finalizar, e agora finalizando mesmo, nós já temos algumas opções de tecnologia, pensando em sistemas produtivos, pensando em manejo e conservação do solo, né? Não só diagnose, que é o que eu falei até agora, mas também já podendo ser usado e lançado mão facilmente pelos agricultores e pelos técnicos no Brasil afora, é claro, cada região com a sua peculiaridade, né? Nós temos os já consagrados sistemas plantio direto. Quando eu falo sistema plantio direto, eu estou falando de 3 premissas que devem ser respeitadas, que é o não revolvimento, em hipótese alguma, do solo, a presença constante de palha e a rotação de culturas. Claro, depende de região para região, mas no mínimo 3, 4, 5 culturas. E esse sistema não é fácil de ser implantado no Brasil todo, mas em algumas regiões funciona muito bem. A semeadura direta, essa sim já não é tão mais rigorosa, né? Não preciso necessariamente ter palha constante o tempo todo ou rotação de culturas. A integração lavoura-pecuária é a grande tendência do momento. A integração lavoura-pecuária-floresta, que é muito trabalhada pela Embrapa aqui do Mato Grosso. E o uso de culturas de cobertura, o milheto, o sorgo, o nabo forrageiro, a própria braquiária, entrando como uma alternativa de produção de matéria orgânica, de quebra de ciclo de patógenos e tudo mais. Isso já são tecnologias muito consagradas, usadas, e eu deixei aqui negritado, né, e considero de todas a mais moderna e a que mais se aplica no cerrado brasileiro é a integração lavoura-pecuária. Eu vejo nisso a grande tendência do momento, né, a pecuária contribuindo na melhoria da qualidade física do solo, no armazenamento de água, aliado com a agricultura, na melhoria da qualidade química, e essa figura já do pecuarista agricultor, ela já existe, né, ela já está em segunda geração no Brasil, então já está um pouquinho mais consagrado, e eu acho que esse, na minha opinião, de tudo que eu tenho visto e andado, é a grande tendência para o Brasil pelos próximos anos, tá? E é nessa que eu tenho apoiado e tenho pesquisado mais. Bom, muito obrigado, aí está meu e-mail, espero não ter sido prolixo ou chato demais, me coloco à disposição aí para sanar as dúvidas, e se eu não agreguei, assim, nenhum conhecimento novo para você, eu espero pelo menos ter
dado alguns apontamentos daquilo que eu acho ser a grande tendência no diagnóstico da ciência do solo para os próximos anos. Muito obrigado e grato aí por tudo até agora.